Capítulo 8º. Disposições gerais. Artigo 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes. Parágrafo 1º. Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando implementadas todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano. Parágrafo 2º. A concessão de benefício pela Previdência Complementar não depende da concessão de benefício pelo Regime Geral de Previdência Social. Artigo 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições fixadas em lei. Parágrafo 1º. Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Sobre a portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões entre planos de benefícios de entidades de previdência complementar, titulados pelo mesmo participante, não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza. Artigo 70. Vetado. Artigo 71. É vedado às entidades de previdência complementar realizar quaisquer operações comerciais e financeiras. Inciso 1º. Com seus administradores, membros dos conselhos estatutários e respectivos cônjuges ou companheiros, e com seus parentes até o 2º grau. Inciso 2º. Com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso anterior, exceto no caso de participação de até 5% como acionista de empresa de capital aberto, Inciso 3º. Tendo como contraparte, mesmo que indiretamente, pessoas físicas e jurídicas a elas ligadas, na forma definida pelo órgão regulador. Parágrafo único. A vedação deste artigo não se aplica ao patrocinador, aos participantes e aos assistidos, que, nessa condição, realizaram operações com a entidade de previdência complementar. Artigo 72. Compete privativamente ao órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas zelar pelas sociedades civis e fundações, como definido no artigo 31 desta lei complementar, não se aplicando a estas o disposto nos artigos 26 e 30 do Código Civil e 1200 a 1204 do Código de Processo Civil e demais disposições em contrário. Artigo 73. As entidades abertas serão reguladas também, no que couber, pela legislação aplicável às sociedades seguradoras. Artigo 74. Até que seja publicada a lei de que trata o artigo 5º desta lei complementar, as funções do órgão regulador e do órgão fiscalizador serão exercidas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, por intermédio, respectivamente, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, CGPC, e da Secretaria de Previdência Complementar, SPC, relativamente às entidades fechadas, e pelo Ministério da Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados, CNESP, e da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, em relação, respectivamente, à regulação e fiscalização das entidades abertas. Artigo 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em 5 anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil. Artigo 76. As entidades fechadas que, na data da publicação desta lei complementar,
prestarem a seus participantes e assistidos serviços assistenciais à saúde poderão continuar a fazê-lo, desde que seja estabelecido um custeio específico para os planos assistenciais e que a sua contabilização e o seu patrimônio sejam mantidos em separado em relação ao plano previdenciário. Parágrafo 1º. Os programas assistenciais de natureza financeira deverão ser extintos a partir da data de publicação desta lei complementar, permanecendo em vigência, até o seu termo, apenas os compromissos já firmados. Parágrafo 2º. Consideram-se programas assistenciais de natureza financeira, para os efeitos desta lei complementar, aqueles em que o rendimento situa-se abaixo da taxa mínima atuarial do respectivo plano de benefícios. Artigo 77. As entidades abertas sem fins lucrativos e as sociedades seguradoras autorizadas a funcionar em conformidade com a Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, terão o prazo de 2 anos para se adaptar ao disposto nesta lei complementar. Parágrafo 1º. No caso das entidades abertas sem fins lucrativos já autorizadas a funcionar, é permitida a manutenção de sua organização jurídica como sociedade civil, sendo-lhes vedado participar, direta ou indiretamente, de pessoas jurídicas, exceto quando tiverem participação acionária. Inciso 1º. Minoritária, em sociedades anônimas de capital aberto, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, para aplicação de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões. Inciso 2º. Em sociedade seguradora I, ou de capitalização. Parágrafo 2º. É vedado à sociedade seguradora I, ou de capitalização referida no inciso 2 do parágrafo anterior participar majoritariamente de pessoas jurídicas, ressalvadas as empresas de suporte ao seu funcionamento e as sociedades anônimas de capital aberto, nas condições previstas no inciso I do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A entidade aberta sem fins lucrativos e a sociedade seguradora I, ou de capitalização por ela controlada devem adaptar-se às condições estabelecidas nos parágrafos 1º e 2º, no mesmo prazo previsto no caput deste artigo. Parágrafo 4º. As reservas técnicas de planos já operados por entidades abertas de previdência privada sem fins lucrativos, anteriormente à data de publicação da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, poderão permanecer garantidas por ativos de propriedade da entidade, existentes à época, dentro de programa gradual de ajuste às normas estabelecidas pelo órgão regulador sobre a matéria, a ser submetido pela entidade ao órgão fiscalizador no prazo máximo de 12 meses a contar da data de publicação desta lei complementar. Parágrafo 5º. O prazo máximo para o término para o programa gradual de ajuste a que se refere o parágrafo anterior não poderá superar 120 meses, contados da data de aprovação do respectivo programa pelo órgão fiscalizador. Parágrafo 6º. As entidades abertas sem fins lucrativos que, na data de publicação desta lei complementar, já vinham mantendo programas de assistência filantrópica, prévia e expressamente autorizados, poderão, para efeito de cobrança, adicionar às contribuições de seus planos de benefícios valor destinado àqueles programas, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador. Parágrafo 7º. A aplicabilidade do disposto no parágrafo anterior fica sujeita, sob pena de cancelamento da autorização previamente concedida, à prestação anual de contas dos programas filantrópicos e aprovação pelo órgão competente. Parágrafo 8º. O descumprimento de qualquer das obrigações contidas neste artigo sujeita os administradores das entidades abertas sem fins lucrativos e das sociedades seguradoras I, ou de capitalização por elas controladas ao regime disciplinar previsto nesta lei complementar, sem prejuízo da responsabilidade civil por danos ou prejuízos causados, por ação ou omissão, à entidade. Artigo 78. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 79. Revogam-se as leis no 6.435,
de 15 de julho de 1977, e no 6.462, de 9 de novembro de 1977.